Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 1º de junho de 2025, é domingo e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, que é o nosso astro-rei, que também pode ser relacionado com Hélio, com Deus Apolo, até com Hércules também tem essa referência. No nosso mapa, muitas vezes, o Sol a gente reconhece como nosso signo, mas algumas vezes ele pode representar o nosso pai, como a gente olha para o sucesso, né? Principalmente em mapas diurnos, então quem nasceu de dia, o sol muitas vezes é um representante de pai, tá? Para quem nasceu à noite, às vezes pode ser Saturno. E também na astrologia tradicional, a casa 4, a casa do pai, então o regente, né? O planeta que rege o signo da cúspide da casa 4, também pode estar relacionado com o pai, com a ancestralidade paterna, tá? Então, o sol, ele é o nosso doador de luz, de calor. Ele vai representar essa iluminação, essa consciência. A gente pode pensar nessas qualidades assim de poder, de vitalidade, de confiança, de lealdade também, porque o sol tá ali todo dia, então representa essa constância, essa fidelidade. Também fala sobre saúde, que mais? Então, sucesso muitas vezes está associado a figuras de autoridade, reis, até celebridades, enfim. E por onde o Sol anda, então, durante um ano, o Sol ali atravessa os 12 signos, ele fica cerca de um mês em cada um dos signos. E sempre que o Sol ele retorna no mesmo ponto, né, no mesmo signo e no mesmo grau do nosso nascimento, a gente tem o nosso retorno solar, nossa revolução solar, que é uma das técnicas de previsão que a gente pode utilizar para ver o clima do ano, né? Tem como fazer também a leitura mês a mês a partir dessa técnica. Eu estava até vendo um vídeo do Astrology Podcast que ele estava falando sobre a Revolução Solar, um livro do Abu Machar que fala sobre Revolução Solar, e ele estava explicando assim que a gente poderia ver o nosso mapa natal como se fosse o livro da nossa vida. Os cronocratores, né, esses senhores do tempo, que muitas vezes, por exemplo, eu analiso a partir da técnica da profecção, que seria um regente do ano. Ele seria o capítulo, e aí a Revolução Solar, os trânsitos, a gente pode pensar nessas frases, nessas páginas, tá? Então, é interessante também sempre fazer a leitura da Revolução Solar, sempre com base no mapa natal, porque o mapa natal é a raiz de tudo. Então, tudo já está no nosso mapa natal, mas muitas vezes nem tudo está manifestado. Então, por exemplo, Saturno é só próximo dos 30 anos que a gente vai entender o que é ele. Então, a gente vem com tudo isso, mas nem tudo está ativo. Então, as experiências, ano a ano, isso vai sendo ativado. Então, a partir dessas técnicas de previsão, a gente consegue ver o que está sendo ativo, o que está sendo relevante nesse ano. A gente consegue entender, então, esse clima, tá? O que mais? Então, o Sol, ele rege os domingos, ele está associado à cor dourada, amarela. Em ervas, plantas, a gente pode associar alecrim, canela, açafrão, camomila, girassol, gengibre, cúrcuma, mel, as frutas cítricas, todas as flores que se abrem com o sol. Que mais? Também tem uma associação com pirita, além do ouro. Os locais a gente pode relacionar a, a palácios, teatros, salas de banquete, salões, né? Essas questões assim de celebrações também. Eu mencionei, a gente pode relacionar com Hélio, com Apolo. Também a gente pode relacionar com Oxalá. Algumas atividades favorecidas aos domingos. A gente pode pensar nessa conexão com tudo que é espiritual, assim, para nós, sabe? Com que traz essa conexão com o que nos ilumina. É, música, poesia, teatro, tudo que envolve liderança, banhos de sol também, essa conexão literal com o sol também penso que está favorecido. O Sol, ele tem o seu júbilo na casa 9, que é essa casa, né? Então, é a casa que ele fica mais alegre. Então, essa casa vai falar sobre eh, mestres, sobre professores, sobre noção de propósito, de verdade, de crenças, sobre estrangeiro, sobre esses estudos mais elevados, nossa filosofia pessoal. Então, pode ser um momento da gente tomar consciência, né? Se conectar, se vitalizar desses temas também, tá?
essa visão espiritual. Então, práticas espirituais de meditação também é interessante, que envolve também essa autoridade sobre nós, né, essa consciência sobre nós. Então é isso sobre o Sol. E a gente então segue na alunação geminiana. Amanhã a Lua já vai ingressar em Virgem, e daí ela já é o signo que ela vai fazer vai fazer a quadratura com o Sol e dar início à fase crescente. Mas por enquanto a gente pode considerar que ela tá nova. Ela ainda segue no signo de Leão, que é um signo regido pelo Sol, então traz essas características solares para o corpo, né? A Lua representa o nosso corpo, as nossas emoções, ela rege o ritmo, o clima, o humor do dia. Então, o signo que a Lua está, a gente pode pensar que de alguma forma a gente reverbera esse humor aqui na Terra, pelo princípio da correspondência. Então, tudo que está na Terra tá no céu, tudo que tá no céu tá na terra. Então, de alguma forma, a gente espelha isso. E quando a lua tá no signo de Leão, a gente pode espelhar a melhor forma seria se nutrir dessa autoridade sobre nós mesmas, sobre essa criatividade, essa capacidade de expressão, de clareza emocional. Ontem a lua encontrou o sol, então pode ter sido um momento assim de entendimento. E o Sol está no signo de Gêmeos. E Gêmeos é um signo de ar mutável. E como eu falei, o Sol ele representa a iluminação. Então pode ser um momento que a gente está tomando consciência de toda a nossa dispersão mental. Acho que isso eu trouxe ontem também, no sentido que a iluminação, ela não vem do nada, ela vem da consciência das sombras. Então, se eu acho que eu já trouxe isso algumas vezes, se né, eu tenho Sol em Capricórnio, se eu trago as características de disciplina, do signo de Capricórnio é porque eu já senti muito descontrole. Então, pensando que o Sol está no signo de Gêmeos, é entender que muitas vezes a gente traz consciência sobre a nossa energia mental, nossa capacidade de comunicação, de troca, de movimento, percebendo essa dispersão, percebendo essa falta de foco, tá? Que mais que eu escrevi aqui? Então, a Lua ela segue nova no signo de Leão. E 7h41 ela vai fazer uma conjunção com Marte. Tá bem próximo ali. E essa conjunção, a conjunção é sempre uma fusão. Então ela mistura os temas. Então a Lua tem essa qualidade muito de receber os astros que ela aspecta. Então traz essas características para o corpo. Na melhor das qualidades, Marte vai falar sobre ação, impulso, força, essa capacidade de agir por si, de superar, né? E no pior aspecto, às vezes fala sobre agressividade, sobre essas reações assim impulsivas, sabe? Esse impulso para briga. Então, se atentar para isso e buscar essa melhor expressão, tá? Penso que esse pode ser um bom momento para cortes, sabe? Então, às vezes você percebendo que não nutre mais e fazendo esses cortes, principalmente de hábitos, de comportamentos. Então, Marte, ele ajuda a cortar. Então, cortar o que nos faz mal e ajuda a abrir esses caminhos de mais vitalidade, né? De agir com amor por nós mesmos, né? Agir com coragem, que é uma característica também do signo de Leão e de Marte também. Então é isso, cuidar às vezes com essas reações impulsivas, com brigas, com lutas, com essas disputas de ego, sabe? De ficar só defendendo um território, um ego, uma coisa ilusória, assim, sabe? Então, às vezes, vem algumas feridas do nosso ego, algumas feridas emocionais, mas a gente pode escolher agir de uma forma criativa, canalizar isso em algo melhor para nós. Mas reconhecer também essas tristezas, essas feridas, pensando que Marte, desde o ano passado, ele está no signo de Câncer, daí vai para Leão, daí volta. A gente está quase um ano nesse vai e volta. Vênus também, né? Desde janeiro. Ela tá nesse vai e volta no signo de Peixes, de Áries. Inclusive, né, nessa próxima sexta, Vênus já vai ingressar em Touro. Na outra semana também Marte já vai ingressar em Virgem. Então a gente parece que agora que tá começando mesmo a seguir adiante, sabe? Porque esses planetas ficaram retrógrados muito tempo. Então pensa um período até de conclusão de algumas questões.
E 15h52, então, a Lua vai fazer um trígono com Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Então, o trígono é um aspecto harmônico, favorece essa contemplação artística, de tudo que é belo, de tudo que é estético. Facilita, então, também essa conexão com os nossos desejos. A questão é que, às vezes, Ares é muito rápido, então se satisfaz muito rápido, sabe? Então, às vezes, também é um momento de você olhar, pensar assim, será que isso vai me satisfazer mesmo? Ou é só um impulso, tá? Mas é um bom momento, então, para a gente se conectar com essa nossa beleza interna, externa. Ajuda, tem um fluir ali entre as nossas necessidades, os nossos desejos. Diferente de quando a Lua estava em Câncer, que fez uma quadratura com a Vênus, daí traz esses conflitos. Então, agora eu penso que a gente pode agir muito em direção do que a gente ama, do que a gente gosta, do que nos dá prazer, tá? Favorece, então, essa questão de autoestima, de encontros, dessa expressão também dos desejos. E 20h32 a Lua vai fazer uma quadratura com Urano, e a quadratura é um aspecto de tensão, o Urano ele traz rupturas, então às vezes a gente é levada a largar a mão do controle, a desapegar de alguns comportamentos fixos, é, que já não estão trazendo conforto, não trazem energia, que a gente às vezes só está seguindo nesse automático, sabe? Então é um bom momento para abrir mão, para desapegar. Às vezes vem insights, vem ideias, essa necessidade, assim, esse impulso de libertação, de revolução. Então é um bom momento para romper também. Marte já traz isso, né? E Urano também favorece isso. E 20h38, o último aspecto do dia, a Lua vai fazer um sextil com Júpiter em Gêmeos. É um aspecto muito bom, porque Júpiter é o grande benéfico, vai falar sobre otimismo, sorte, bênçãos. Então o corpo se abre para receber toda essa energia. É um aspecto, o aspecto de sexto é um aspecto leve, então é como se a gente tivesse que fazer um certo esforço para se direcionar para essas práticas, para esses aprendizados, conversas, conhecimentos, trocas, essas ideias. Então eu diria para vocês buscarem que traz essa visão mais expandida da realidade, que expande o mundo de vocês, que traz esse entusiasmo, essa fé na vida, tá? Como está no signo de Gêmeos, a gente pode pensar numa expansão que vem muito através da mente, das ideias, desse conhecimento é, mais científico até, mais racional. Então, bom para leituras, estudos, escrita, fala. Eu acho que é isso, gente, para o céu de hoje. Então, hoje a Lua vai aspectar. Primeiro, ela aspecta Marte, que às vezes eu vejo que pode trazer uma tensão, um desconforto, lidar com algumas coisas ali que talvez a gente não queria. Mas eu penso que esse aspecto de Vênus com Júpiter ajuda a fluir depois, sabe? Então, tipo, a gente vê o remédio, vê a ferida e depois busca alguns remédios. Então, o aspecto com Vênus favorece tudo que envolve amor, desejos. Depois, Júpiter favorece tudo que expande a nossa consciência. Então, ao longo do dia, fazer essas conexões, essas trocas, buscar isso, tá? E amanhã, meia-noite em ponto, a Lua vai ingressar em Virgem, né? Como eu já mencionei, é o signo que ela vai fazer uma quadratura com o Sol, que dá início à fase crescente. Inclusive, amanhã não vai ter nenhum aspecto. Mas daí amanhã a gente conversa mais sobre isso. Deixa eu ver se tem algo a mais para falar sobre o céu do dia. Acho que é isso, gente. Se vocês quiserem se aprofundar, então, tem leitura de aconselhamento mensal, tem leitura para o Saturno em Áries, tem leitura das previsões astrológicas, né? Ali nos destaques escrito atendimentos no Instagram, tem tanto as leituras de tarô quanto as leituras astrológicas disponíveis. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre qual a melhor tiragem, a melhor leitura, é só me mandar uma mensagem no direct. E acho que é isso para o céu de hoje. Então, aproveitem esse domingo. Se tiverem sol onde vocês moram, aproveitem para tomar um pouquinho de sol. Mas, de qualquer forma, é um dia que é para a gente buscar o que nos traz essa sensação de bem-estar, essa sensação de entusiasmo. Então, aproveitem.